crianças! A aula de história de hoje é sobre uma receita de família e eu vou ensinar para vocês uma receita da minha avó. Vocês já ouviram falar de cueca virada? É uma coisa muito gostosa. Ela é de origem italiana. Do italiano eles chamam de grostoli, mas aqui no sul do Brasil ficou conhecido como cueca virada, orelha de gato e assim por diante. Então, para fazer a cueca virada da minha avó, o que a gente precisa? De 3 xícaras de trigo, 3 xícaras de chá de trigo. Eu já coloquei aqui na minha bacia, ó. Tá? 3 xícaras de chá de trigo. Então, agora eu vou misturar primeiro os ingredientes secos. Quais são os ingredientes secos? 6 colheres de sopa de açúcar, de preferência o refinado, tá? Agora, que primeiro são os ingredientes secos. Aqui está o fermento, a prof pôs aqui no potinho. Aqui é uma colher de sobremesa, tá? De fermento de bolo, fermento químico, ok? E uma pitada de sal. Então aqui tem o sal, uma pitada assim, ó. A gente põe assim umas 2 pegadinhas de dedo, já tá bom, ok? E aí a gente mistura os ingredientes secos. Então vamos misturar aqui, ó, na bacia da prof. Ó, quem diria? A prof fazendo receita da vovó, né? Ainda bem que eu testei antes. Legal, né? Olha, misturou todos os ingredientes secos, tá? A gente mistura tudo antes para que não fique no ingrediente seco, como o fermento e o açúcar, tudo concentrado num lugar só. Então a gente já mistura ele antes de colocar os demais ingredientes, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Tá? A gente faz aqui, vamos pôr os ingredientes molhados, ok? Então o que é os ingredientes molhados? Um ovo, um ovo inteiro, tá? Uma colher de sopa de vinagre, tem que ser o vinagre de álcool, tá? Não pode ser o de maçã nem o de uva, tem que ser o de álcool. Então aqui tem uma colher de sopa, ele que vai deixar a cueca virada sequinha, ok? Então, o outro ingrediente que a gente considera molhado é a manteiga. Como eu gosto da cueca virada mais amanteigada, eu coloco um pouco mais de manteiga do que a receita pede. A receita pede uma colher bem cheia. Eu coloco 1,5 colheres, porque eu gosto dela bem amanteigada. Mas aí você vai fazer do seu jeitinho. O leite, seria meia xícara, só que a gente não pode pôr todo ele de uma vez, porque dependendo do tamanho do ovo, a massa ela vai ficar mais molhadinha antes. Então a gente mistura esses ingredientes aqui e depois vai pondo o leite aos pouquinhos até formar uma massa lisinha que dê para esticar. Muito bem, agora ó, a massa ficou assim, ó. Ela não é grudenta, tá? É uma massa bem firminha, bem lisinha, tá? Então assim, a quantidade de leite que a gente coloca na receita é meia xícara, mas isso vai depender do trigo e vai depender também do ovo que você for colocar. Então, pode ser que às vezes vá menos que meia xícara de leite, como pode ser que vai mais, tá? Aí você tira a massa da bacia, pega um pedaço dela, e vai esticando ela, tá? Com a câmera aqui fica difícil para a prof, então você vai usar um rolo de macarrão. Então a prof agora vai desligar, vai cortar um pouquinho o vídeo e quando eu voltar ela já vai estar esticadinha, tá bom? Muito bem, agora tá esticadinha a massa, então eu vou fazer cortes nela assim reto,
Essa minha faca não tá 100%. Tá? Então, vou fazer cortezinhas assim reto, tá bom? Ó. Vocês viram que tem um pouquinho de farinha, a gente passa um pouquinho de farinha no rolo e na mesa para poder não grudar, ok? Esses que sobram aqui pequenininho demais, a gente tira fora. Então, eu vou cortar aqui, ó, vou fazer uma para vocês verem. Vocês fazem mais ou menos desse tamanho aqui, vai dar uns 5 dedos e a largura de 2 dedos. Aí você faz um corte no meio, aí você vai virar a massa, olha que legal. E ela fica assim torcidinha, tá? Fica bem bonitinha assim torcidinha. Aí você faz isso com a massa toda, depois frita e se delicia. Daqui a pouco a gente volta com elas fritinhas, ok? Então, crianças, aqui estão as cuecas viradas, mas como meu avô dizia, cirola virada, porque ele achava muito feio falar cueca virada, mas o nome original é Grostoli. E olha, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até o próximo!